Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. É bom estarmos aqui. É bom poder rever os nossos irmãos que até então não tínhamos revisto. E hoje estão dando a honra ao Senhor de estar aqui para adorar o seu santo e majestoso nome. Ainda temos algumas limitações. Como se não bastasse já as limitações do nosso corpo humano, tem as situações de limitações por conta dessa pandemia. A gente gosta muito de ouvir a igreja, a voz da igreja, cantando, adorando junto, mas não dá, porque estamos com máscaras e não podemos tirar as máscaras, porque isso faz parte do sistema de proteção e segurança para nós, da nossa idoneidade e a nossa saúde, né? Então eu quero louvar e glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque dentro de pouquíssimo tempo tudo vai voltar ao normal. Não vamos precisar usar mais as máscaras, né? Vamos poder transitar livremente, vamos poder nos confraternizarmos, vamos poder nos abraçarmos, vamos poder matar a saudade, né, de virmos para a ceia do Senhor, participarmos dos cultos regularmente. Vai ser uma bênção muito grande. E dizer que uma vitória muito grande é que está liberado os cultos, o governo do Estado e o governo federal, né, com restrições, com segurança. Por isso que nós colocamos hoje que os irmãos do grupo de risco ficassem em casa, no caso os idosos, né, os mais idosos, por conta de preservação e proteção da própria saúde dos nossos irmãos. Mas nós estamos aqui, todos devidamente seguindo aí um espaço que é segundo a orientação, todos de máscara. Eu estou sem máscara aqui porque estou fazendo uso da palavra, todo mundo se higienizando com álcool gel, enfim, mantendo a distância de segurança, de proteção. E eu tenho certeza que esses detalhezinhos, que é para o nosso próprio bem, isso não vai ser motivo de impedir a manifestação da glória de Deus em nós e através de nós. Você concorda com esta palavra? Você concorda? Eu até entendo também que às vezes eu estava aqui sentado e a máscara às vezes sufoca um pouquinho e tal, a gente tem que estar puxando um pouquinho para puxar o ar, né? Mas é por uma justa necessidade. Eu tenho certeza que tem bênção de Deus para a nossa vida. Hoje tem bênção de Deus para a minha vida, para a sua vida. Eu tenho certeza disso. Não é em vão. Não é em vão. Mas temos aqui um trato para fazermos. Quem gosta de trato, de tratar alguma coisa e cumprir aquilo? Presbítero Pedro, por favor, pega aqui esse pedestalzinho, esse tripézinho pequenininho vermelho aí, por favor. Vocês vão entender já já. Estão todos olhando? Quais cores que tem aqui? O que é isso aqui? Como é que é o nome disso? Um suporte para celular, também pode ser chamado de tripé, porque tem 3 pezinhos, enfim. Cadê mais alguém aqui? Todo mundo está olhando? Olharam bem? Pois bem, a partir de agora, vocês estão proibidos de olhar para isso aqui. Só que tem um detalhe, isso vai ficar aqui. Vou contar até 3 e nós vamos ficar proibidos de olhar para isso. Só que eu quero que você seja sincero. Como eu estou dizendo isso, o que isso já está causando em você? Alguém já deve ter pensado, será que eu vou conseguir? Meu Deus do céu. Agora, se você puder também usar de sinceridade, vai contando aí quantas vezes você cedeu e olhou. Tá bom? Esse trato é bom? Vamos conseguir?
É porque isso faz parte da mensagem que eu vou trazer. E a gente vai entender isso. Eu sei que já tem gente que já sabe o que vai ser até pregado. Glória a Deus. Então está aqui. Está aqui. 1, 2, 3. Pronto, está valendo. Tá bom? Abra sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 4. Nós vamos trazer nessa noite a palavra sobre a tentação de Jesus. A tentação de Jesus. Tempitatio. Pode repetir? Tempitatio. Trava a língua, é isso não? Tempitatio. Você acabou de falar em latim. Tempitatio. Tentação. Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 4, verso 1, até o verso 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Amém? Pode tomar o seu assento. Você deve ter estranhado que a tradução aqui da minha Bíblia deve ser um pouco diferente da sua, mas é o mesmo assunto, é o mesmo texto, é o mesmo sermão, enfim. Nós queremos compartilhar com os irmãos nessa noite, baseado no trato que fizemos aqui, de que Jesus estava com aproximadamente 30 anos de idade quando começa o seu ministério público. Após passar pelas águas do batismo, o profeta João Batista, preparando as veredas do Senhor, ele foi o precursor da vinda do Messias e a preparação para que Jesus viesse e realizasse o seu ministério. Cumpriu-se as Escrituras, era necessário que ele também cumprisse passando pelas águas do batismo. E após passar pelas águas do batismo, diz o texto que ele estava cheio do Espírito Santo, porque no momento do batismo, o que foi que aconteceu? Está aí registrado, é só a gente voltar um capítulo 3, verso 21, fala sobre o batismo de Jesus. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea,
como pomba, ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus havia acabado de passar pelo batismo nas águas, e aí, cheio do Espírito, o que foi que aconteceu? Ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para onde? Para o deserto. Aí o ministério de Jesus, toda a preparação para o desempenho do seu ministério, ele começa aonde? Aonde foi o seu lugar de teste? Deserto. Logo no deserto. E aí ele estava lá no deserto, estava jejuando, estava se consagrando para a realização de tudo aquilo que a Bíblia diz que ele realizou. Ele curou os enfermos, ele restaurou a visão dos cegos, ele ressuscitou mortos, ele pôs muitos oprimidos, cativos, aprisionados em liberdade. Ele realizou a obra que o Pai o determinou para que ele realizasse. Mas veja como tudo começou. Cumprindo-se as Escrituras, ele passa pelas águas do batismo e, ao sair das águas, foi visto do céu, vindo sobre ele, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, veio sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Diga comigo: cheio do Espírito Santo. Nesses dias de pandemia e nesses últimos dias da igreja na terra, eu, você, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Em plena essa hora, existem pessoas que estão se embriagando, existem pessoas que estão debaixo de um tédio tão grande por conta do isolamento social que ainda alguns estão respeitando, e reúne-se os amigos ou dentro de casa mesmo, isso é o particular de cada um, mas estão fazendo exatamente isso. Mas há uma recomendação bíblica para nós, para a igreja, que diz o seguinte: meus amados irmãos, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. E é uma verdade, muitos se embriagando e gerando contenda, discussão, desavença por conta disso, porque há contenda, isso gera contenda. Mas a recomendação e a ordem bíblica para nós é: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Quem se enche do Espírito Santo, ainda que tenha que enfrentar os desertos da vida, mas ele não vai naufragar, ele não vai ceder, porque ele está cheio do Espírito Santo. E esse texto serve para nós aprendermos com Jesus, porque ele mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então eu já apresento para você um motivo para eu e você também nos enchermos do Espírito Santo. Que motivo é esse? Jesus se encheu, e eu estou olhando para Ele, eu sigo a Ele, eu sirvo a Ele, Ele é a minha referência, então também eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, eu não vou ser levado para o deserto para ser tentado. Obviamente que não precisa necessariamente, literalmente, ser um deserto da Arábia, deserto da região Nordeste, enfim. Não, isso é uma questão figurada. O nosso dia a dia, às vezes dentro da nossa própria casa, passamos por deserto. Vêm as tentações sobre nós, vêm os ataques de Satanás sobre a nossa vida, para tentar roubar a nossa paz, a nossa fé, a nossa alegria. Os ataques vêm,
Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, já observou que quando nós estamos cheios do Espírito Santo é totalmente diferente quando nós não estamos cheios do Espírito Santo? Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, podem pisar no nosso pé que a gente ainda pede desculpa. Mas quando não estamos, irmãos, qualquer coisinha já tira a gente do sério, já rouba a nossa paz, já deixa a gente desestabilizado. Então, vamos aprender a primeira coisa. Jesus estava cheio do Espírito Santo. E agora, o que fazer para se manter cheio do Espírito? O que fazer? Precisamos tomar alguns cuidados, porque senão podemos nos esvaziar e aí vamos ficar à mercê dos ataques de Satanás. Além de Jesus estar cheio do Espírito Santo ao sair do batismo nas águas no Jordão, ele também foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ou seja, Jesus estava sendo conduzido pelo Espírito Santo. Todas as suas obras, todas as suas ações, tinha um condutor na vida dele, o Espírito Santo de Deus. Isso para mostrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham em plena harmonia entre si. É uma coisa linda, é a Trindade Santa, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo e trabalhando de uma maneira toda especial para manter todas as coisas nos seus devidos lugares, com ordem, com decência, debaixo da bênção do Senhor. Então, lá no deserto, agora Jesus se encontra, e qual foi a duração do deserto de Jesus? A duração? 40 dias, diga comigo, 40 dias, não foram 40 minutos não, foram 40 dias no deserto, debaixo de tentação do diabo. E qual era o propósito dessa tentação do diabo na vida de Jesus? Para tentar desestabilizá-lo, para que ele não cumprisse a obra do Pai. Quem tem chamada de Deus, quem Deus concede algo para realizar, pode ter certeza que Satanás vai se levantar para tentar derrubar. Às vezes nós perguntamos, mas por que eu sofro tanto? Por que eu passo tanta tribulação? Por que eu passo tanta dificuldade? Você já parou para analisar que tem um chamado de Deus na sua vida? E bom se você estiver passando por todas essas coisas, mas estiver entendendo esse chamado e estiver ali em consonância com o Espírito Santo e realizando. Agora, o pior é passar por todas as coisas que a gente supostamente diz que está passando, mas sem estar entendendo bulufas daquilo que Deus determinou para que nós façamos. Jesus tinha plena consciência da sua chamada, da sua vocação e na realização do seu ministério. Por isso que em tudo, lá no deserto, ele não cedeu. E há uma canção que diz para nós não cedermos. Perguntinha básica, tem alguém que cedeu aqui? Está aguentando firme aí? Quantas olhadas já deram para cá? Hã? Não pode olhar para cá. Ó, não pode não olhar para cá. Eu já perdi. Hã? Está no ângulo de visão? Pois é. Não foi a mesma coisa que o Senhor fez com Adão e Eva lá no jardim? De toda a árvore do jardim pode comer livremente, menos da árvore. O pecado só é pecado. Pecado só é pecado quando há lei. Quando não há lei, até então, acredito que muitos devem ter olhado para esse negócio quando estava ali em cima da mesa sem problema, mas agora, ó, a gente fez uma regulamentação e falou, agora é proibido, não pode mais, criou uma lei, não pode. Então, quando cria a lei, aguça-se o quê? O desejo, aguça-se também a curiosidade, né? Então, tentado, não cedas. E a tentação, em primeiro lugar, ela não vem de Deus.
Não é atributo de Deus tentar. É atributo do diabo, seu tentador. Ele que é o tentador. E o que é tentação? É o impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. É um substantivo feminino. Vem do latim tempitatio. É a instigação que induz o desejo de algo. Pode tratar-se de uma pessoa, uma coisa, uma circunstância ou outro tipo de estímulo. No aspecto religioso, é a incitação a pecar por parte do diabo. Tentação. Só que sobre nós, diz a Bíblia, que não vem tentação senão mana. Junto com a tentação, o que Deus vai fazer? Vai nos dar o escape. Mas só que tem algo que nós precisamos fazer. Está registrado em Marcos, São Marcos capítulo 14, verso 38, que nos diz assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus estava no deserto, ele estava fazendo o quê? Passeando? Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, e o que ele estava fazendo lá? O que nós lemos que Jesus estava fazendo lá no deserto? Estava jejuando, ou seja, ele estava no deserto cultivando a sua intimidade com Deus, fortalecendo a sua vida, porque uma missão muito árdua e muito grande o esperava pela frente, né? Então ele estava orando, jejuando e se consagrando lá no deserto. Aí eu pergunto, ele cedeu à tentação lá no deserto? Mas veja, Adão foi colocado no paraíso, e lá no paraíso ele cedeu à tentação. Olha que paradoxo. Adão, feito alma vivente, colocado no Éden, no paraíso, com todas as delícias, com todas as maravilhas, todas as frutas, todas as iguarias maravilhosas, o momento de intimidade e comunhão dele com Deus, na viração do dia, o Senhor vinha conversar com ele, coisa linda, maravilhosa, lá no paraíso. O que foi que aconteceu? Adão cedeu à tentação e, conduzido por sua esposa Eva, comeu do fruto que o Senhor falou para que não comesse. E aí agora Jesus, no deserto, lugar de solidão, lugar de terra árida, né? Clima totalmente árido, seco, terra seca, durante o dia um sol escaldante, durante a noite uma friagem, cheio de perigos, deserto, e lá ele não pecou, foi instigado pelo diabo, mas não cedeu. Ele venceu, já começou a dar o exemplo ali no deserto, já de início, ao começar o seu ministério, ele estava dizendo o seguinte: eu estou me preparando porque eu sei que o diabo, ele vai vir pesado de contra a minha vida, para que eu não realize aquilo que o Pai me determinou, e eu sei que ele não vai desistir, ele vai continuar investindo sobre mim, para que os propósitos do Pai não se cumpra. Mas aí entra Jó nesse inteirinho aí, deixa registrado no capítulo 42, bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Aí Paulo também entra no meio, compra a briga e fala, porque operando Deus, quem impedirá? Se eu colocar um propósito no meu coração e procurar segui-lo firme, vai vir uns ataques de Satanás, eu vou passar, eu vou chegar do outro lado de pé, glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. Foi o que aconteceu com Jesus aqui.
Aí o restante do texto nós já lemos, o diabo vem, tenta, usando a palavra, porque o diabo conhece a palavra, e por aí tem um montão de gente que conhece, só que também, ao exemplo do diabo, não obedece. Conheceu uma coisa, né? O jovem rico também disse que conhecia. Sabe dos mandamentos? Sei todinho, de cós salteado. Tá bom, agora faz isso aqui que eu estou te mandando. Vai lá, vende tudo que tem, reparte os pobres, vem e me segue. Aí não dá não. Então não basta só conhecer, né? Tem que procurar estreitar essa intimidade e obedecer. A Bíblia diz que bem-aventurado os que ouvem, os que guardam e os que praticam as palavras dessa profecia, né? Então é o que eu preciso fazer, você precisa fazer, nós precisamos fazer para termos vitória, termos êxito na nossa vida, na nossa caminhada. Porque senão, irmãos, sabe o que vai acontecer? Se a gente não colocar um propósito, a gente vai virar o crente cai-cai. Já viu o crente cai-cai? Crente cai-cai. As lutinhas vêm, as dificuldades vêm, as tentações vêm, e ele me segura Jesus, quando vai ver, está lá no carnaval, pulando carnaval de novo. Aí vem uma tentação daqui, dali, quando vai ver, está lá, bebendo de novo. Quando vai ver, está prostituindo de novo. Aí está mais caído do que em pé. Tem alguma coisa errada. Não está se enchendo do Espírito. Está se enchendo, mas não é do Espírito, está se enchendo de outras coisas. E aí não resiste, não vai resistir. E a Bíblia nos orienta para nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Porque desde o dia que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entramos numa batalha, essa batalha, ela não é contra a carne e contra o sangue, não. É contra as hostes espirituais da maldade, porque nós estávamos lá aliançados com Ele, e aí nós rompemos essa aliança com Ele, e viemos para Jesus. Ele não se dá por satisfeito, não. Ele quer voltar de qualquer maneira, Ele quer fazer com que a gente retorne do lugar da onde a gente veio, da vida que a gente vivia, e é isso que Ele quer, para se vingar do Altíssimo. Mas nós não vamos dar esse gostinho, não. Eu vou vigiar, porque as tentações vêm das mais diversas formas, das mais diversas maneiras. Veja que independente do lugar, não é a questão do lugar. Você vê que Adão estava no paraíso e cedeu à tentação. Jesus estava no deserto e aguentou firme até o fim. Quem aguenta firme até o fim, diz que depois os anjos vieram e o serviram, para a glória do nome do Senhor. E o que foi cantado aqui com respeito aos anjos, que o presbítero Oséias ressaltou? O que é que os anjos veem? Olha, a santidade de Deus. A Bíblia diz que a base do trono de Deus é santidade, é justiça, santidade. Então, diante da santidade de Deus, não tem como ficar desatento, não tem como ficar desapercebido. Os anjos se prostram e adoram, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Agora preste atenção, os anjos são espíritos. Pega isso. Os anjos são espíritos ministradores. Aí na conversa de Jesus com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, ele conversa, a mulher fica: mas dizem que o lugar da adoração é aqui, vocês dizem que o lugar da adoração é em Jerusalém. Aí a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. O que os anjos veem? Eles são espíritos ministradores. Em espírito e em verdade te adoramos. Em espírito conseguimos sentir e perceber Deus. Na carne não dá. Se vivermos na carne, vamos ver as coisas da carne. Mas se andarmos em espírito, Gálatas 5,16, não vamos cumprir as concupiscências da carne, mas vamos então nos inclinar para as coisas do Espírito Santo. Tentação vai vir todo dia, toda hora, da mais diversa forma, das mais diversas maneiras. O que cabe a mim fazer, a você fazer, é procurar cuidar do nosso vaso, encher-nos de azeite, enchermos da unção do Senhor, porque aí, o inimigo vai chegar, ele vai rondar, ele vai ver: aqui não dá não. Aqui não dá não, porque esse aqui está se enchendo do Espírito.
Ele não é onisciente, mas ele olha assim, ele sabe, irmãos. Ele observa quem está indo e quem está voltando. Ele sabe, se você está se enchendo do Espírito Santo, pode ter certeza, ele vai bater em retirada da sua vida. Ele vai tentar uma vez, duas vezes, como fez com Jesus, depois, perna para quem te quero. Ele vai procurar aquele que está ali, não está querendo saber de buscar Deus. Quantos estão buscando a Deus? Quantos estão adorando a Deus? Quantos estão se dedicando a Deus, apresentando as suas vidas a Deus e dizendo: Senhor, eu necessito de Ti. Não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. É porque eu conheço a minha necessidade. E saco vazio não para em pé. Se eu não buscar, eu não vou conseguir permanecer de pé. E quem está de pé, cuideis para que não caia. É tempo de nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje, é agora. Não vamos esperar a pandemia passar para dizer: quando isso passar, eu vou começar a consagrar a minha vida, eu vou começar a jejuar, eu vou começar a ler a palavra. Não, é pelo contrário. Deus permitiu essa situação vir sobre nós, que é exatamente para que nós nos despertássemos para fazer aquilo que a gente só prometia que ia fazer e não estava fazendo. Então não perca a oportunidade. No meio dessa situação, há oportunidades de Deus para a minha vida e para a sua vida. Observa que nós ministramos sobre isso de manhã aqui na Escola Bíblica. Escola Bíblica foi palavra, não abrimos uma revista, até porque também eu confesso que eu esqueci ela em casa e tal, mas não esqueci a palavra no meu coração, para não pecar contra o meu Deus. Os dois malfeitores na cruz, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Naquela época, quem era levado para ter morte de cruz era o pior malfeitor daquela época. Era o pior dos piores, era a escória. Era o nível máximo, vexatório de alguém que era considerado como malfeitor, ia para a cruz. Os dois malfeitores. Um zomba, murmura, debocha. Não é o que a gente vê por muitos aí? Debocha. Crente, igreja, nunca vou botar o pé na igreja. É desse que Jesus gosta. Jesus pega depois, trabalha ali, traz e vai estar servindo ao Senhor, vai estar adorando, vai falar em mistério, vai pregar a palavra, vai ganhar alma para Jesus. Mas esse malfeitor estava lá, Edenilson, murmurando, reclamando e debochando. Jesus, se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. O que está acontecendo nesse momento ali, onde os três estão ali na cruz? Satanás, mais uma vez, se manifestando para tentar Jesus. Observa que aqui no texto que lemos de Lucas 4, Satanás vem tentando Jesus de uma maneira para fazer com que Jesus ficasse se exibindo com o seu poder, se exibindo, caindo na armadilha do diabo. E agora, mais uma vez, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Se Jesus desce da cruz, o que aconteceria? Não haveria redenção, não haveria salvação, o sacrifício não seria completo, não seria realizado. Os animais teriam que estar sendo sacrificados até o dia de hoje, porque tinha que ter derramamento de sangue. Por isso que João 1,29, o evangelista João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus que veio, sem mancha, sem mácula, sem ruga, imaculado, sem ter pecado. Ele aceitou a afronta, a ignomínia. Ele aceitou, conversou com o Pai, entrou em agonia. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas eu não quero te decepcionar, Senhor, eu quero que a tua vontade, não a minha, a tua vontade prevaleça na minha vida. E ele foi até o fim.
Se tu és o Filho de Deus, olha a manifestação do diabo. Olha o ataque. Você percebeu aqui no verso 13? O diabo apartou-se dele até o momento oportuno. Quando é que foi o outro momento oportuno? Esse. Quem é que estava usando os lábios daquele homem para falar aquilo para Jesus? Jesus desceu da cruz? Não. Graças a Deus. Graças a Deus. Foi tentado na cruz com essa palavra desse malfeitor? Sim ou não? Foi. A tentação vai vir o tempo todo. Vi uma frase, não sei se eu vou lembrar dela. O diabo prepara os pratos, mas não te obriga a comer. Entende isso? A pessoa só vai ceder se quiser ceder. A pessoa só vai entregar os pontos se ela quiser entregar os pontos. Porque é possível continuar lutando até o fim? É aquela cena daquela mulher na pista de atletismo, com os seus músculos já no limite final da sua resistência, da sua perseverança, e toda contorcida, ela tinha em mente o seguinte: não tem problema que eu seja a última, mas eu quero passar daquela lista de chegada, eu não quero cair aqui antes. Esse sacrifício todo que eu fiz parar antes, não cumprir, vai ter sido em vão. Não, eu tenho que chegar lá. Tirou força da onde não tinha e foi. Hoje em dia tem muita gente, qualquer coisa, já entrega os pontos, irmãos. Olhou atravessado, pronto, não quero mais saber de crente, não quero. Aí a gente tem que perguntar: o que Jesus fez para que a pessoa queira desistir? Se foi Ele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e todo aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora, então somos nós é que somos culpados. Jesus não. Jesus deu a vida para nos salvar. E Ele faz qualquer coisa para resgatar também. Jesus não precisou se defender. Quando o ladrão fala aquilo para ele, antes que Jesus dissesse alguma coisa, o outro fez o quê? Repreendeu a ele. Nem tu, estando na mesma condenação, ainda temes o Filho de Deus, fica falando desse jeito. Aí vira para Jesus e fala o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, quando entrares no teu reino. Jesus estava ali. Penso eu que os dois devem ter escutado falar de Jesus. A oportunidade ali estava sendo dada para os dois. Um não aproveitou a oportunidade, debochou, desprezou, ao passo que o outro aproveitou a oportunidade. O que ouviu de Jesus? Ainda hoje estarás comigo no meu reino, no paraíso. Se tinha um reino, tem um rei. Jesus é o rei. Jesus é o Rei dos reis. Jesus é o Senhor dos senhores. E Ele veio e trouxe o seu reino até nós. As parábolas estão recheadas dessa expressão. E o reino de Deus é semelhante a isso. E o reino de Deus, Jesus veio trazer o reino de Deus para nós, para os homens. Usou as parábolas para que pudessem compreender as coisas materiais. E quem não conseguisse compreender, entender, você vai ver que em algumas parábolas, Jesus chama os discípulos à parte. É o caso da parábola do semeador. Jesus depois chama e explica aos seus discípulos o significado daquela parábola. Porque os mistérios de Deus são para aqueles que o temem. Os segredos de Deus são para aqueles que estão procurando cultivar uma vida cheia do Espírito Santo. Eu preciso que nós saiamos daqui nessa noite com esse propósito no nosso coração. Irmãos, preste atenção. Na parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus,
A ênfase toda não está nem na pessoa do semeador. Tanto que o semeador é anônimo, não se fala do semeador. Só diz que o semeador saiu a semear, mas não diz quem é, não fala sobre ele. Mas a semente e o solo têm uma ênfase muito grande. Principalmente o solo, os 3 tipos de solo. Beira do caminho, que as aves vieram e comeram. Solo cheio de espinho, entre os espinhos, que aí até brotou, mas os espinhos sufocaram e morreu. E aí, boa terra, onde germinou a 30, a 100, a 50 e a 100 por 1. Olha, produziu de uma maneira grandiosa. Então, a importância aí está na semente e no solo. O semeador, ele tem o compromisso de semear a semente, de lançar a semente. A reação que vai haver dessa semente no solo já não compete tanto a ele. Porque Jesus está dizendo que a semente é a palavra. E os 3 tipos de solo são os 3 tipos de pessoas que ouvem esta palavra. Bem-aventurados são aqueles que ouvem, que guardam as palavras dessa profecia. O que significa? Como fruto, como semente semeada, vai germinar, vai dar fruto e vai permanecer. Sabe o que isso significa? A palavra é ministrada, o ensino é dado, e existem aqueles que ignoram o que está sendo ensinado, não procura enraizar mais as suas raízes, aprofundar as suas raízes, fica na superficialidade. As aves vêm, pega aquela semente e leva. Ou seja, a palavra é ministrada, mas não procurou meditar, avaliar, aquela palavra sai depois, não fica, não gera nada, não gera fé. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que eu estou pregando nessa noite para solos férteis. Eu tenho certeza que eu estou pregando nessa noite para solo férteis, boa terra. A semente é a palavra, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nós estamos falando de Jesus, estamos falando da sua palavra, e eu tenho certeza que nesta noite, toda ave, todo espinho que queira vir para tentar atrapalhar de que esta palavra germine, nós repreendemos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que esta palavra tenha livre curso no nosso coração, para que possamos vencer os embates da vida, as ciladas preparadas pelo diabo, para tentar nos tirar da presença do Senhor e nos tirar da graça do Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Que eu e você consigamos permanecer firmes de pé, exaltando e glorificando o nome do Senhor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Começou a ficar bom, começou a ouvir glória a Deus, o negócio está ficando gostoso. Acho que mais 1 hora pregando, acho que acontece mais alguma coisa. Glória a Jesus. Mas como eu disse e repito, o semeador não deve se preocupar, ele deve se preocupar em semear a palavra. Quem vai fazer o restante é o Espírito Santo de Deus. E nós estamos falando do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite, que veio sobre Jesus, encheu a ele, e ele começou então a ir para o deserto, e lá no deserto ele venceu as tentações e permaneceu firme para a glória do nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer nessa noite para você, da parte de Deus? As tentações vão vir, os ataques de Satanás vai vir, e agora mais do que nunca, quando vir, você vai lembrar dessa palavra que está sendo ministrada nessa noite, porque as tentações vão vir de diversas maneiras. Olha, estava José no Egito, como é que a tentação chegou até ele? De que maneira a tentação chegou até ele? Através da mulher de Potifar. Diga comigo, assim como Deus sempre levanta um profeta
para falar conosco, do mesmo modo, Satanás vai sempre levantar um endemoniado para tentar nos tirar da graça e da presença do Senhor. Aí o que nós devemos fazer? Resistir firme na fé. Usar a palavra do Senhor. Vai ter situações que a ocasião vai pedir para a gente fazer, sabe o quê? Lembra de Jesus diante de uma das autoridades de Roma naquela época? Indagaram a ele, o que ele fez? Ficou quieto, não falou nada. Porque vai ter situações que a ocasião vai pedir para a gente ficar quieto. Agora, vai ter situações que a ocasião da tentação sobre nós vai exigir que a gente faça o quê? Eu estou falando de José, vai precisar a gente fazer o quê? Correr. Ô José, tu é tão bonitão, tão não sei o que, tão não sei o que lá, e fica para lá, eu não vim para cá para manchar o nome do meu Deus, não. Eu não vim para cá para manchar o nome do meu Deus. Eu não fui trazido para cá, para esse cativeiro, para manchar o nome do meu Deus. Eu não vim para cá, para esse cativeiro, para ser taxado de quem estava de olho grande na mulher dos outros. Não, eu vim para cá, porque olha só a estratégia de Deus, irmãos. Deus permite que José, e depois outros cativeiros que houve também, fosse levado lá para determinadas nações. Para quê? Para que o povo de Deus pudesse estar lá no meio, mostrando o amor de Deus com a sua própria vida. Não foi isso que Daniel e os seus 3 amigos fizeram na Babilônia? Não foram usados tremendamente por Deus para poder mostrar o poderio desse Deus lá na Babilônia? E José também agora lá no Egito, da mesma forma. Ele preferiu ser taxado de quê? De mentiroso, de quem assediou a mulher de Potifar, do que ceder à tentação e ceder aos caprichos, aos desejos dela. E depois, como é que ele iria levantar a cabeça para olhar para Deus? José estava dizendo o seguinte: estou preso, mas não dê esse gostinho a Satanás de tirar onda comigo, dizer que ele me derrubou e ficar zombando de mim. Glória a Jesus. A Bíblia está recheada de textos, de situações que é para o nosso aprendizado, irmãos. Tem tantas situações de pessoas que fizeram coisas boas, como também tem situações de pessoas que fizeram coisas ruins. As coisas ruins que a Bíblia deixou registrar-se é exatamente para a gente olhar e não fazer o mesmo. E os bons exemplos é para nós seguirmos. Se formos ver a história dos reis, teve os que reinaram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Eu vou procurar seguir o que fez o que era mal aos olhos do Senhor? Não, eu vou olhar para aquele que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Opa, deixa eu ver o que ele fez de coisa reta aos olhos do Senhor, porque isso é bom para mim. Aí você olha lá e você aprende. É para isso que os textos estão na Bíblia, é exatamente para a nossa orientação. Porque senão, se a gente não pegar e interpretar direito, a gente vai fazer como o pastor Cláudio Duarte, dizendo que um jovem procurou ele e falou: pastor, eu vou fazer uma tatuagem. Ué, mas fazer tatuagem? Mas por que você vai fazer tatuagem? Eu vou fazer porque Jesus fez também. Lá em Apocalipse não está dizendo que ele está escrito na coxa dele, rei do... Quando a gente quer fazer as coisas para satisfazer aquilo que a gente está querendo fazer, a gente busca até na Bíblia, está aqui, vou fazer, porque... Presta atenção que a coisa não é bem assim não, irmão. As tentações vão vir, as dificuldades vão vir, eu tenho que procurar estar atento. E você vê que Jesus cita a palavra, ele usa a palavra para combater a artimanha de Satanás, usando lá o Antigo Testamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não era Jesus que estava dizendo isso pela primeira vez, não. Ele estava citando as Escrituras.
Se eu não leio a palavra, não procuro ter o meu momento a sós, como estávamos explicando aqui de manhã, entrar no nosso quarto. Irmão, estava vendo, tem a igreja do monte, né? A igreja, como é que é? Não sei o que, do monte. Não dá conta que subir monte, mas igreja no monte. Glória a Deus, né? Mas eu prefiro a porta, entrar no meu quarto. E eu estava explicando que a questão de abrir a porta e entrar no quarto pode ser literalmente abrir a porta do nosso quarto e entrar, porque quarto é sinônimo de intimidade, né? É sinônimo de privacidade. A nossa sala sempre está cheia, se tem gente, tem coisa, na área, mas no quarto não, é o nosso quarto. Quando a gente abre, está ali. Mas pensa, se a gente for levar isso aí ao pé da letra e achar que deve ser só no quarto, do nosso quarto, como é que ficaria o exemplo de Jonas no ventre do peixe? Senhor, não vai dar para eu orar aqui não, acho que eu vou morrer aqui mesmo, porque não dá para abrir a porta do meu quarto para eu falar contigo. Entende? Então é aonde nós estivermos, é procurarmos entrar em intimidade, cultivar a nossa intimidade com Deus, que Ele dos altos céus vai ouvir a nossa petição, vai ouvir o nosso clamor e vai vir ao nosso encontro para nos socorrer. A gente é que fica colocando um montão de limitações, que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser... Fala com Deus e Deus vai te responder para a glória do nome dEle. Jesus venceu no deserto e nós podemos vencer também. João 16:33, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. E nós, como servos dele, também vamos vencer para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus vence a tentação, primeiro, porque estava cheio do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito, usou a palavra, ele conhecia e vivia a palavra. O local da tentação, deserto. Não importa o local. O que importa é como nós estamos. Como é que nós estamos? Quem vive de passado é museu. A Bíblia nos orienta para nós, transformarmos pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. A gente só vai conseguir experimentar essa vontade quando começar a haver transformação aqui, Transformação. Não é adequação e não é moldagem das coisas do mundo à nossa mente. Não. Não é se deixar levar pelas coisas do mundo, pelos modismos, pelas coisas que estão ditando por aí. Nós temos um dono e nós temos um manual de regra e de prática e conduta cristã, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então a gente precisa estar atento a isso, porque as tentações virão e eu preciso vencer. Quem conseguiu vencer o que a gente combinou aqui, manifeste-se aí, por favor. Vou repetir. Nós não fizemos um trato? Agora eu estou perguntando. Não precisa falar eu, não. Conseguiu? Quem perdeu, permaneça sentado. Quem perdeu, porque olhou, não era para olhar, e olhou. Perdeu, permaneça sentado. Quem conseguiu vencer, olhou aqui na minha direção, mas não olhou para ali. Qual foi a experiência? Parece até que o pastor usou como estratégia para manter a atenção de todas voltada para ele. A intenção não foi essa não, tá? A intenção foi só mesmo fazer isso para mostrar que é assim que acontecem as questões das tentações. Né? Quem é que faz isso? Não sei, vocês devem lembrar aí. Não vou falar, vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar. Falei. Que processo que houve aí? Houve ou não houve um processo de tentação?
A pessoa foi tentada, criou um conflito. Faço ou não faço? Vou falar? Vou fazer? Não é assim que acontece? Olho ou não olho? Vou ou não vou? Aceito ou não aceito? Cedo ou não cedo? Essas coisas são inerentes do ser humano. Mas se a gente procurar andar em espírito, a gente só vai olhar a santidade de Deus. E aí o mal não vai nos atingir, não. Muito obrigado, pode se assentar. Depois veja, Tiago 1,12, 13, 14 ao 15, diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor preparou para aqueles que o amam. Aí continua dizendo: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Cada um é tentado e envolvido pela sua própria concupiscência. O que é a concupiscência? É o desejo forte, é o desejo fortíssimo da carne, desejo desenfreado. Só que a Bíblia diz que eu e você, como servo de Deus, nós precisamos cultivar o quê? O fruto do Espírito, que dentro dessa unidade composta de 9 gomos, eu preciso, dentro desse fruto do Espírito, gerar o que dentro desse particular? O que eu preciso? Eu preciso ter domínio próprio, eu preciso ter mansidão, eu preciso ter todos esses relatos que estão relacionados sobre o fruto do Espírito. Fazendo isso, com certeza, eu vou ser bem-sucedido na minha vida, para a glória do nome do Senhor. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, porque o Senhor Ele sabe livrar da tentação os piedosos. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Ele sabe livrar da tentação, Ele sabe livrar. Você vê o que aconteceu lá com Abraão, Gênesis 22. Em algumas traduções diz: e tentou Deus Abraão. Já viram isso? Gênesis 22. E tentou Deus Abraão. Só que na verdade a palavra aí tentou, não é tentou, é provou. Porque Tiago 1,12, 13, 14, 15 diz que Deus não tenta ninguém. Então, na verdade ali, esse episódio foi Deus colocando Abraão à prova, para que ficasse como exemplo para nós, para saber onde é que o nosso coração está, para saber onde o coração de Abraão estava. E o coração de Abraão, para a glória do nome do Senhor, estava em Deus. Por isso que Abraão, ele foi promovido. Ele de servo passou a ser amigo de Deus. E a Bíblia diz que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, porque ali estava nada mais nada menos tipificando o que aconteceria com Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para ser imolado, que tira o pecado do mundo. E também tem uma doutrina bíblica nisso aí, porque o cordeiro que estava lá preso entre os arbustos é que foi trazido, Isaque foi tirado do altar e o cordeiro foi colocado ali para ser sacrificado, Então, a substituição foi operada aí. Quem é que estava debaixo da condenação eterna? Eu e você. O que Deus faz? Envia seu Filho Jesus e substitui. Agora eu e você não estamos mais debaixo de condenação. Quem entrou e se fez maldito, como diz a Bíblia, se fez pecador sem ser, para poder nos remir de todo o pecado? Jesus. Então quem é que tinha que passar por tudo aquilo? Nós. Mas Jesus veio e Ele fez uma única vez, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, exaltando, adorando e bendizendo o nome dEle. É baseado nesses princípios que eu preciso valorizar a minha salvação, eu preciso valorizar a minha comunhão com Deus. Não vou permitir que nada e ninguém venha ser usado como instrumento de Satanás para fazer me tentar e fazer eu perder a minha bênção e a minha vitória. Para tanto, eu preciso estar atento. Mas não é atento, mas é atento porque aqui a Bíblia diz que é
enganoso. A gente às vezes está vigiando no sentido errado. E é para a gente vigiar, com a gente mesmo. Porque cada um de nós sabemos quem nós somos. Cada um de nós conhecemos as nossas áreas que são fracas, que são vulneráveis. E a gente precisa do fortalecimento do Senhor. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos, por gentileza. Aleluia. Ó Senhor, estou orando pela vida do teu filho, da tua filha nesse momento. Orando pelas nossas vidas, Pai. Os ataques são muitos, as investidas do diabo são grandes, porém maior é o Senhor que sabe livrar da tentação aqueles que são piedosos, como diz a tua palavra, meu Senhor. E em nome de Jesus, baseado no exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que venceu, foi até o fim, perseverou, não cedeu à tentação, eu te peço, meus irmãos estiverem passando por tentações das mais diversas áreas, das mais diversas formas e maneiras, eu te peço, Senhor, que como esse conselho da tua palavra, essa orientação da tua palavra, os ingredientes que Jesus usou e relacionou para que nós pudéssemos usar também e sermos vencedores, que assim seja nas nossas vidas para a glória do teu nome, de modo que o inimigo seja envergonhado em nome de Jesus e as nossas áreas fracas e vulneráveis, elas sejam fortalecidas para a glória do teu nome, e todo mal, meu Senhor, não venha ganhar guarida, encontrar guarida nas nossas vidas, que possamos resistir firme na fé, como José resistiu e como a tua palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Foi o que Jesus fez ali no deserto, quando passou 40 dias sendo tentado. Ele resistiu firme, usando a palavra, e o inimigo, ele foi envergonhado e bateu em retirada. Que assim seja também na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, que certamente, meu Senhor, é possível que algumas situações já tenham se tornado um círculo vicioso. É o crente cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, não consegue se firmar, não consegue vencer as tentações, mas na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, nós te pedimos que a tua palavra pregada e ministrada nesta noite, ela possa surtir um efeito sobrenatural na vida daqueles que estiverem passando por situações de tentações na sua vida e que não estão conseguindo resistir pelo poder que há no nome de Jesus. Eu oro, eu suplico o teu favor, a tua graça, a tua bondade, meu Deus, e os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus nos abençoe por meio desta palavra em nome de Jesus.